Uma jovem doce, meiga e simpática. O olhar, de um brilho todo especial, transmite paz, força e alegria. E o sorriso sincero que ilumina este rosto revela o estado de espírito em que ela vive hoje. Isso mesmo. Com toda certeza, Bárbara da Silva Oliveira é uma pessoa muito feliz. Bárbara, na verdade, é o exemplo vivo de uma impressionante história de transformação de vida. Uma filha de Deus que, sob a luz do Evangelho, renasceu de um mundo cruel e violento para uma existência plena de bênçãos, vitórias e muita fé. Bárbara tem apenas 19 anos e, mesmo com tão pouca idade, tem uma história de vida marcada por acontecimentos trágicos, tristes e quase sempre muito humilhantes. Quando eu era pequena, bem pequenininha, a minha mãe sempre me deu de tudo. Ela tinha um trabalho honesto, ela vivia uma vida maravilhosa. Morava eu, ela, a minha avó. Bárbara jamais conheceu o pai, mas a mãe, Sandra, mesmo com o salário modesto de manicure, conseguia dar à filha uma vida confortável e tranquila, além de muito amor e carinho. A felicidade da pequena Bárbara, no entanto, duraria pouco tempo. Quando ela ficou grávida da minha irmã, tudo começou a desabar. Tudo começou a desabar. Foi aí que, quando ela começou a servir os encostos, ela entregou a vida dela aos encostos, pensando que ela iria ser feliz, porque já vinha um segundo filho e ela totalmente com a vida sentimental destruída. O comportamento da mãe de Bárbara começou a mudar de forma inexplicável. Para piorar ainda mais a situação, ela ficou desempregada, alterando radicalmente a rotina da família. Nós começamos a passar fome, nós já não tínhamos casa para morar. Minha avó foi para um barraco numa favela e foi aí que minha mãe entrou numa vida pior ainda. Eu já tinha 10 anos de idade. Numa atitude desesperada, Sandra, agora com 2 crianças para alimentar, fez uma triste escolha. Decidiu buscar o sustento da família no degradante mundo do crime. Minha mãe começou a se envolver com homens do tráfico de drogas e ali ela começou a traficar e a usar droga, tanto que ela ficou dependente da droga. Viciada em todos os tipos de drogas e de bebidas alcoólicas, Sandra, em pouco tempo, transformou-se numa figura irreconhecível. Uma pessoa que sempre lutou tanto por mim, sabe? Que me abraçava no dia do meu aniversário, que chegava pertinho de mim, que me dava carinho, que me dava atenção. Não estava mais perto de mim, minha mãe se afundava. Eu via pele e osso. Eu não via mais minha mãe, uma mulher tão linda, ela era linda, 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 linda. Bárbara, que dedicava à mãe um amor incondicional, acabaria também por seguir seus passos. Um triste e doloroso caminho que viria a marcar toda a sua adolescência. Quando ela ficou dependente totalmente da droga, eu comecei a vender no lugar dela. Eu comecei a traficar no lugar dela, que foi aí que veio a desgraça. Ao se envolver com o mundo das drogas, Bárbara conheceu um traficante por quem logo se apaixonou. Ele me deu uma casa e botou eu e minha mãe ali dentro falando: Bárbara, não precisa mais você traficar, não precisa você mais ir pra morro pedir dinheiro a traficante. Eu vou dar cocaína para sua mãe, que ela é dependente, e vou te dar uma casa e você fica comigo. Só que ele morreu, a polícia invadiu a minha casa. Bárbara perdeu seu companheiro. E com isso, perdia também a casa onde morava. Preocupada em proteger a mãe e a irmã pequena, Bárbara viveu a dor de uma terrível humilhação. Teve que ceder aos caprichos de um poderoso homem da contravenção. Eu tinha 15 anos. E esse senhor falou assim: Bárbara,
eu vou te dar uma casa, nessa casa vai ter sofá, nessa casa vai ter televisão de 29 polegadas, nessa casa vai ter som com CD, né? Porque uma jovem, o que ela quer é isso. Eu queria um som com CD, eu queria uma televisão, uma geladeira, eu queria levar meus amigos para fazer trabalho de colégio e ter uma casa. Ele falou, nessa casa vai ter tudo para você. Mas só que você vai ter que sair na rua comigo e dizer que você é minha esposa. Obrigada a viver ao lado de um homem por quem sentia nojo e desprezo, Bárbara, uma menina ainda, sofria com a ideia de jamais poder realizar seus sonhos mais secretos. Eu queria casar, eu queria ter uma casa, eu queria que a minha mãe morasse comigo. Por mais que tentasse, Sandra já não conseguia largar a vida de vícios e de crime. Certa de que os encostos, os espíritos das trevas, eram a razão de toda a sua derrota, ela ainda tentou se libertar daquela estranha maldição. Ela largou os encostos, achando que ela largando eles iriam abandoná-la. Mas pelo contrário, aí veio a desgraça total. Um dia, ao sair de casa para vender drogas, Sandra se despediu das filhas com muito carinho, como fazia sempre. Mas as meninas não sabiam. Aquela seria a última vez que abraçavam a mãe. Mataram ela. Era a trágica verdade. Como já era previsível, Sandra foi assassinada por bandidos com quem fazia negócios, deixando as duas filhas no mais completo abandono. Bárbara lembra dos momentos angustiantes que viveu até localizar o corpo da mãe. Aí no dia seguinte, nós fomos procurar, né? Fomos no hospital, O último lugar que nós fomos foi no IML. Aí eu fui e mostrei a foto da minha mãe. Eu falei assim, chegou alguém assim? Ele falou assim, olha só, realmente na madrugada, pelo corpo de bombeiro, chegou um corpo em chamas. Um corpo queimado. A gente não sabe se é homem ou se é mulher. O corpo está irreconhecível. E veio aquela certeza no meu coração assim, é minha mãe. Bárbara já não tinha mais ninguém com quem contar. Perdera a sua única razão de viver. A mãe tão querida que, apesar de tudo, sempre fora respeitada pelas filhas. Uma mulher infeliz e atormentada, a quem Bárbara jamais tivera coragem de julgar ou culpar por qualquer coisa. Era uma dor horrível de saber que eu perdi a minha mãe daquela forma. De eu saber que aquela metade que eu tanto amava tinha ido embora. Eu sabia que no meu colégio ela não ia mais. Eu sabia que eu ia fazer a prova, eu iria tirar 10, ela não ia se orgulhar mais. Quer dizer, aquilo tudo veio na minha cabeça. Depois do enterro da mãe, Bárbara parecia ter perdido a vontade de viver. Já não tinha planos para o futuro e estava totalmente entregue ao abandono e à solidão. A menina sentiu uma dor tão forte, uma tristeza tão profunda, que jamais pôde esquecer aquele momento. Uma saudade, não tem nem como eu explicar, eu expressar aquele sentimento que eu estava sentindo ali. De eu olhar para a esquerda, para a direita e não ver ninguém. É uma sensação horrível. Horrível, 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 horrível. Horrível você saber que já não vai ter mais uma pessoa para lutar por você, onde você não vai ter uma pessoa que mesmo você errada vai te amar, que mesmo que se você vier fazer alguma besteira vai estar do seu lado, porque a única pessoa para te amar, acima de qualquer defeito, é uma mãe, é um pai. Você vai ver daqui a pouco. Bárbara decide ir morar com uma tia, na esperança de encontrar um novo caminho para a sua vida. Passa por momentos de grande medo e aflição, mas encontra num amigo o apoio que necessita para seguir em frente. E conhece, enfim, a verdadeira paz de espírito, o verdadeiro amor, através da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Bárbara vive até os 6 anos de idade momentos felizes ao lado da mãe.
Mas depois de entregar a vida aos espíritos malignos, Sandra começa a mudar o comportamento e se transforma numa traficante de drogas. Ao chegar à adolescência, Bárbara também se envolve com bandidos e aprende a sobreviver da venda de drogas para ajudar a mãe. A jovem chega ao limite da humilhação, quando é obrigada a fingir que namora um poderoso homem do tráfico em troca de casa e de comida. Eu era desprezada por todo mundo, porque as pessoas não entendiam por que eu namorava traficante. As pessoas não entendiam, a sociedade ela não entendia por que eu me relacionava com ele. Mas a dor maior na vida daquela jovem tão castigada pelo sofrimento veio com a notícia do assassinato de Sandra. Um crime, na verdade, muito frequente no submundo do tráfico de drogas, mas que chocou imensamente pela forma fria e cruel como fora praticado. Ela tinha sido estrangulada, queimada. Ela tinha levado um tiro de 12 na cabeça, então, quer dizer, foi esfacelamento de crânio, quer dizer, explodiu tudo na cabeça dela. Então, quer dizer, ela estava algemada, ela foi estrangulada com a própria blusa e tacaram fogo no corpo. Sozinha no mundo, Bárbara perdeu a vontade de viver. Até que um dia, decidiu entregar a irmã aos cuidados da avó e seguiu para a casa de parentes que nem conhecia. Eu conhecia minha tia, né, irmã do meu pai. Ela mora em Copacabana, então eu vou para lá. Eu vou para lá e lá eu vou ser uma garota de programa. Bárbara, que crescera num meio promíscuo e degradante, fez a triste opção de se tornar uma prostituta. Na verdade, a única profissão que acreditava ser capaz de exercer. Mas a graça de Deus já começava a se manifestar em sua vida. E a misericórdia do Pai Todo-Poderoso não permitiria, no entanto, que ela tivesse uma vida infeliz e um fim trágico como o de sua própria mãe. Quando eu fui fazer meu primeiro programa, que eu entrei dentro da discoteca, que ali eu vi aqueles de gringo, que ali eu vi aquela situação, que eu falei, comecei a lembrar da minha mãe. E quando eu entrei dentro do banheiro, eu vi aquelas jovens todas, aquelas mulheres todas cheiravam muita cocaína ali dentro daquele banheiro. E aquilo me deu uma náusea, um nervoso tão grande que eu saí correndo. Eu saí correndo e nisso veio um homem atrás de mim me oferecendo R$500 por uma noite. Eu falei assim, não, eu não quero essa vida pra mim. Bárbara, no fundo, teve muito medo do futuro que lhe aguardava. Convencida de que não queria repetir os erros da mãe, passou a levar uma vida de isolamento, com medo de tudo e de todos. Até que um dia um amigo da família se aproximou, falando de coisas que ela jamais ouvira antes. Ele falava de fé e de amor. Falava da verdade contida na palavra do Evangelho. Falava, enfim, de nosso Senhor Jesus Cristo e de todo o seu poder em transformar vidas. E o amigo, que surgira como um milagre em sua vida, convidou Bárbara para ir conhecer a Igreja Universal do Reino de Deus. Guiada pelo Espírito Santo, Bárbara concordou em visitar o templo onde todos os dias milhares de pessoas se reúnem para glorificar o nome de Jesus e agradecer todas as bênçãos por ele concedidas. Quando eu cheguei na igreja em Botafogo, que foi a primeira igreja universal que eu botei a planta dos meus pés, não tinha começado a reunião, estava tudo vazio, as luzes estavam apagadas. Mas quando eu botei a planta dos meus pés, ali eu senti aquela força que eu senti quando eu perdi a minha mãe. Ali eu senti aquela força de quando eu ia fazer meu primeiro programa, me fortaleceu para eu não fazer. Eu tinha descoberto que aquela força que eu senti quando eu botei a planta dos meus pés na igreja era Deus. E quando o bispo começou a fazer a reunião, que ele começou a falar, você que perdeu um ente querido, você, parecia que ele estava falando comigo, eu falei, meu Deus, como que esse homem, falando assim, né, como que esse homem sabe da minha vida? Mas não era esse homem, era o próprio Deus falando comigo. Me faz um carinho. Bárbara, que jamais tivera a felicidade de conhecer o Deus vivo, o Deus justo e misericordioso, sentiu como se a vida estivesse começando naquele momento. E ali ela teve esperanças.
Ali, em meio a todos aqueles homens e mulheres de fé, Bárbara pôde sentir o amor verdadeiro do Cristo. Um amor que fortalece a alma, que restaura os corações, que devolve a paz espiritual e transforma vidas. Ali eu passei pela minha fase de libertação, que foi muito difícil, mas ao mesmo tempo os obreiros me ajudando, os pastores me orientando, os pastores sentando comigo, me explicando que eu iria vencer, me dando uma palavra de fé: não desanima, vai em frente que Deus é contigo. E eu botava aquela coisa no meu coração e sabendo que aquilo que ele estava falando era verdade, porque ele já tinha passado